Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida e glorifico a Deus também pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, único digno de ser adorado, glorificado e exaltado por mim e por você. É o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E vamos adorar Ele com alegria, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, na sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E com amor você pega esse pão. E coma e deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando para a glória de Deus em Mateus, aleluia, glória a Deus. Capítulo 21, versículo 18. Mateus, capítulo 21, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim, que cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome e, vendo uma figueira à beira do caminho, o Senhor Jesus aproximou-se dela e, não tendo achado senão folha, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira, ela secou imediatamente. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele está com fome, cedo de manhã, aleluia, ele está com fome, cedo de manhã ele está com fome, e ele então procura em uma figueira que ele avista frutos, mas ele só vê folhas, aleluia, glória a Deus, e então ele fala e dá uma ordem ali para aquela figueira. Aleluia. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira, então, ela secou. Aleluia. O nosso Jesus, ele está com fome. Aleluia. E ele está procurando frutos. E a figueira sou eu e você. Aleluia, glória a Deus. Que devemos produzir frutos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem produzido frutos para Jesus? Frutos bons? Porque ele está com fome. E hoje ele olha para mim, e hoje ele olha para você, figueira na terra. Aleluia. Olha para nós procurando frutos. E aquele o qual ele olhar e não vê frutos. Aleluia, glória a Deus. Aquele ao qual ele olhar e não vê frutos, a palavra do Senhor diz assim que será cortada e lançada fora no fogo. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Jesus Cristo, ele está voltando. O Espírito Santo de Deus acabou de me falar isso. Jesus Cristo, ele está voltando. Aleluia, glória a Deus. E ele voltando, ele precisa olhar para mim, para você e encontrar frutos. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos dar frutos, produzir frutos para o nosso Senhor Jesus, para que nós não venhamos, aleluia, ser lançado fora. Aleluia, glória a Deus. Muitos vão ser lançados fora por não dar frutos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus, ele está voltando, aleluia, glória a Deus, e quer encontrar em mim e em você frutos. E nós vemos aqui, para a glória de Deus, em João, glória a Deus, aleluia. João, no seu capítulo 15, a palavra do Senhor diz assim, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. E meu pai, ele é o agricultor. Todo ramo que estando em mim
Nós devemos estar ligados nessa videira. Nós devemos ser um desses ramos. E que nós devemos estar ligados nessa videira que é Jesus. E todo ramo que estando em Jesus não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Aleluia. Para que produza mais fruto ainda. Olha a importância de nós darmos frutos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Produzir frutos para ele. Aleluia, glória a Deus. É ele que é a videira e Deus, ele é o agricultor. O seu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é Jesus. E nós estamos limpos pela palavra. Nós, ramos do Senhor, já estamos limpos. Aleluia. Todo o que dá fruto. Eu tenho dado fruto, você tem dado fruto. Glória a Deus por isso. Aleluia. E o que Jesus, então, o que o agricultor, então, faz com esses ramos que estão dando fruto? Limpa eles. Aleluia. Para quê? Para que produza mais frutos ainda. Aleluia. E aí ele fala, vós que já estáis limpos, nós estamos limpos. Então agora nós devemos produzir frutos. Aleluia. Eu já estou limpa pela palavra que é Jesus Cristo. Você já está limpo pela palavra que é Jesus Cristo. Então agora produza frutos. Aleluia. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É preciso permanecer firme andando nos caminhos de Jesus. É preciso permanecer firme nesse ramo que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Para que ele venha permanecer conosco. Aleluia. E nós vamos continuar produzindo frutos para a glória de Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O ramo que sou eu. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 21, versículo 18, nós somos comparados como a figueira e devemos dar frutos para o Senhor, porque ele está com fome. Aleluia. E aqui nós somos comparados com um ramo. Aleluia. Ligados na videira que é Jesus. E para a gente continuar produzindo frutos, nós devemos continuar ligados na videira, permanecer firmes na videira que é Jesus. E um ramo, ele não pode produzir frutos sozinho, sem estar ligado na videira. Você é ramo, eu sou ramo, e não tem como nós produzir frutos bons se nós não estivermos ligados na videira. Aleluia. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, eu mesmo não consigo produzir frutos. Eu preciso da videira para produzir frutos. Aleluia. Se não permanecerdes na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós precisamos permanecer em Jesus para nós darmos frutos, porque sem Jesus nós não produzimos nada. Aleluia. Eu sou a videira. Jesus está apresentando aqui para nós como a videira. Vós os ramos. Aleluia. Quem permanece em mim e eu nele. Olha, tem que estar ligado. Eu tenho que permanecer na presença do Senhor. E o Senhor tem que permanecer comigo. Não é só o Senhor que tem que estar do meu lado, permanecer em mim, não. Mas eu também preciso estar ali em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, firme na presença, no caminho dele. Aleluia. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Glória a Deus. Porque sem mim nada
podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem a presença de Jesus conosco através do teu Espírito Santo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Você que não está no caminho de Jesus, não aceitou Jesus como Salvador, não está andando no caminho de Jesus, não permanece com Jesus, você não permanece firme com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se alguém não permanecer em mim, você então será lançado fora. Você será lançado fora da videira. Aleluia. A semelhança do ramo. O ramo fora da videira, ele seca. E fora da videira, que é Jesus, você vai secar. E você vai ser apanhado. Aleluia, glória a Deus. E vai ser lançado no fogo para queimar. Você vai servir de lenha para queimar, para ser consumido no fogo. A importância de nós, como ramos, permanecer na videira que é Jesus. Nós não vamos secar, nós não vamos morrer. Aleluia. Mas nós vamos permanecer firmes, nós vamos permanecer ali verdes, nós vamos permanecer ali com vida, produzindo fruto. Nós não vamos ser apanhados e nem lançados no fogo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, que é Jesus Cristo, permanecer em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Aleluia. Você precisa permanecer na presença do Senhor, no caminho do Senhor. A palavra do Senhor Jesus, ela permanece sobre nós e nós podemos pedir tudo que nós quisermos, se nós permanecermos nele. E será feito para a glória de Deus. Amém? Guarde essa palavra no seu coração nesse domingo e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Procura o templo mais próximo da sua casa e vai adorar o Senhor. Permanece firme na presença do Senhor. Não desvia, não vacile o seu pé. Para que você venha continuar ligado na videira, verde e produzindo frutos e frutos bons para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai receber também ali no templo, em comunhão com os irmãos, em adoração a Deus, você vai receber combustível para vencer mais uma semana de trabalho. Jesus Cristo te ama.